Aí em relação ao etanol no Brasil, e para você falar um pouco aí também sobre essa estratégia de precificação da gasolina. Você tem liderado também bastante esse tema. Eu gostaria que você abordasse um pouquinho esse assunto aí e quais são as novidades que você tem. Henrique, obrigado. O que eu trago de notícias aí recentes é uma preocupação grande com esse embate entre Estados Unidos e Brasil na questão do tarifaço. Existem setores industriais que estão potencialmente sendo bem atingidos, né, pelas tarifas aí dos Estados Unidos, que estão, de certa forma, tentando colocar o etanol como uma arma, né, como um escudo, enfim, para talvez usar como negociação com os Estados Unidos. Lembrando que hoje nós temos uma tarifa de importação de etanol, não só dos Estados Unidos, de qualquer país que exporte etanol para o Brasil, de 18%. E o interesse dos Estados Unidos é baixar esse imposto, ou eventualmente zerar, enfim. Então a gente, lá na Única, a gente está tentando fazer um trabalho de convencimento que, por hora, está sendo muito bem orquestrado, e o Ministério de Minas e Energia já comprou a tese de que não faz sentido abaixar o imposto de etanol, de importação, no caso, haja vista que, primeiro, é um etanol de milho que está vindo dos Estados Unidos, que não é um etanol que tem as mesmas qualidades do etanol de cana aqui brasileiro. E segundo, e o motivo principal, é que o mercado de açúcar americano é um mercado muito regulado, um mercado muito fechado. Tanto é que o açúcar no mercado internacional é transacionado hoje a um preço assemelhado a 16 centavos por libra-peso, e no mercado norte-americano esse mesmo produto idêntico, ele é transacionado a 36 centavos por libra-peso, ou seja, é mais do que o dobro. E é um sistema hiper complexo de proteção e de cotas de importação, enfim, para determinados países, onde o Brasil tem, inclusive, uma participação pequena dessa cota. Bom, então, como que a gente vai poder trazer esse etanol para o Brasil com imposto zero, sendo que, a partir do momento que as usinas brasileiras elas receberem, hipoteticamente, mais etanol importado, elas naturalmente vão tentar produzir mais açúcar, né? Uma consequência natural. Ao produzir mais açúcar, ela precisa ter mercado para esse açúcar. E os Estados Unidos, como eles fecham o mercado de açúcar deles, não tem essa contrapartida. Então, a gente imagina, a nossa expectativa é que, a despeito dessa pressão, tanto do governo americano, tanto de alguns outros setores da economia brasileira que talvez tentem usar o etanol como arma de negociação com os Estados Unidos no tarifaço, a expectativa da Única é que isso não aconteça. É evidente que existe uma certa imprevisibilidade nisso tudo que eu estou falando, mas de 0 a 100, eu acho que a chance de o Brasil ceder nos impostos de importação de etanol dos Estados Unidos para cá, eu acho baixa, ou seja, menor do que 20%. E outro assunto que lá na Única a gente tem desenvolvido com bastante ênfase é entender um pouco mais a cabeça do consumidor, tanto da gasolina como do etanol, consumidor do automóvel, né? A pessoa que tem o poder de decisão na bomba de escolher o combustível, escolher se vai colocar etanol, se vai colocar gasolina, o porquê que ele põe gasolina, por que ele põe etanol. Então a gente tem conduzido várias pesquisas com os consumidores e a gente tem descoberto coisas interessantes do tipo, pouca gente, para nossa surpresa, sabe que quando você abastece um carro a etanol, um carro flex no caso, você tem um aumento de potência, você tem um aumento de torque, o que é uma coisa bem óbvia para nós, né, aqui do nosso setor, mas para o consumidor, regra geral, isso não é nem um pouco óbvio. Inclusive, existem aqueles consumidores que acham que é justamente o contrário,
que é colocando gasolina que você vai ter mais potência no carro. Enfim, então a gente tem uma oportunidade muito grande de avançar nessa agenda, de levar para o consumidor brasileiro um pouco mais de esclarecimento, tirar alguns mitos, né, de durabilidade do motor, se o etanol ele é ou não melhor para o motor do carro em relação à durabilidade do carro, qualidade mecânica. Isso também é um trabalho que a gente vai ter que fazer. E complementando a pergunta que você fez sobre previsibilidade de preço de gasolina, eu concordo totalmente com o que o Adriano disse aqui mais cedo. Ninguém investe em combustível, seja ele em energia, né? Qualquer tipo de energia, nós estamos falando de investimentos que demoram para dar o retorno esperado. São investimentos de base. E, em sendo assim, a previsibilidade, como o Adriano disse, é uma pedra fundamental de qualquer investidor em energia, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. E o que a gente vê no Brasil desde há muitos anos, o Brasil tem dificuldade de conviver com o mercado livre de energia, no caso gasolina. E de certa forma também a própria energia elétrica, toda vez que também tem algum problema de volatilidade grande no mercado de energia elétrica, é aquela bela confusão também, tem que achar um culpado, tem que achar uma solução, e aparece um monte de jabuti, aparece um monte de subsídio aqui ou ali, programas emergenciais de energia, que esse custo uma hora aparece no futuro, e com o etanol não é diferente. No momento, até nós estamos numa certa calmaria, né, porque o preço do petróleo está relativamente calmo, está relativamente estável, e o câmbio também está relativamente estável. Então nós não temos hoje uma discrepância entre o preço internacional de derivados, no caso diesel e principalmente gasolina, e os preços da gasolina no mercado brasileiro. Mas eu não me iludo. Basta ver qualquer tipo de desconforto, seja climático, seja de suprimento de algum lugar, e se porventura o preço do petróleo tiver uma alta relevante e que cause também uma alta de preço relevante na gasolina, a gente vai ter uma dificuldade muito grande por problemas assim de ideologia, de políticos, eleitoreiros e tal. A gente vai ter muita dificuldade de ver esse repasse, né, sendo transferido integralmente para a bomba, o que é uma coisa muito ruim, porque tirar essa previsibilidade do produtor é uma coisa que diminui o ímpeto do setor produtivo em fazer o que ele faz de melhor, que é investir, criar emprego, criar produção e, consequentemente, fazer o que nós estamos fazendo aqui, o que a Fermentec está fazendo aqui, que é tentar buscar ganhos de produtividade, né? Que a gente só consegue melhorar a produtividade se também tem investimento em produção. As coisas andam juntas. Então, eu critico muito o governo brasileiro, desde a época principalmente do governo da Dilma Rousseff, que foi um verdadeiro desastre em relação a esse tema, mas eu confesso que os presidentes que a sucederam fizeram um pouco do que ela fez, mas em doses menores. Ou seja, o problema continua, e o fato de hoje a gente não ter esse problema é muito mais conjuntural do que pelo problema não existir. E é por isso que é algo que a gente ainda vai ter que conviver no futuro, com esse dilema de como conviver com essa volatilidade dos preços do petróleo, e quem sabe um dia a gente possa ter um governo que deixe os preços fluírem como o mercado condiciona, que é assim na maioria dos países avançados do mundo, é assim nos Estados Unidos, é assim na maioria dos países europeus. Se isso funciona nos outros países, deveria funcionar no Brasil dessa forma também.